Amém. Feche seus olhos nesse momento agora. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Amém? Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você tem que compreender que Deus é teu Pai. E se Deus é teu Pai, você tem herança. Herança junto ao Pai. E a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Pastor, mesmo as coisas ruins. A gente não entende muitas coisas que acontecem conosco. Naquele momento é dor, é sofrimento. Mas Deus começa depois a trazer luz e a gente começa a entender que havia um propósito. A gente sai mais fortalecido. Não foi para o teu mal. É para o teu bem. Não é para a tua destruição, é para a tua promoção. Então apenas confia em Deus. Espera nele. Pois Deus, no seu tempo, vai mostrar e revelar todas as coisas. Tudo tem um propósito. Tudo. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Gênesis 1, 26 a 28. Vamos ler. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Senhor amado, Senhor é Deus. E nós nos submetemos ao teu senhorio e à tua vontade. Abra os ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Que toda voz que não seja do Senhor que se cale, pelo poder do nome de Jesus. Tira toda e qualquer distração e que nós possamos estar completamente atentos à tua voz. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você governa a tua vida? Você governa e domina a tua mente? Você governa e domina as tuas emoções? Você governa e domina os teus pensamentos? Você governa e domina os teus comportamentos, as tuas ações e reações? Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que se você não domina, você é dominado. Se você não é senhor sobre a tua própria vida, você é escravo de alguma coisa. E o escravo, ele não é livre. O escravo, ele tem limitações. O escravo está sendo dominado por alguém ou algo. Havia um homem do interior. E esse homem, ele gostava muito de cavalos. Um dia ele achou um potro selvagem. E o potro selvagem era a relíquia daquele homem. O potro selvagem era aquilo que tinha de maior valor para ele. Ele amava aquele potro, mas o potro era selvagem. O potro não deixava ser amansado, domesticado. E toda vez que ele tentava subir no potro, o potro derrubava. Muitas vezes ele quebrou costelas, muitas vezes ele deslocou a clavícula, o ombro,
ele teve muitas complicações e danos por causa daquele potro selvagem. E quanto mais o potro selvagem foi crescendo, mais forte ele ficou, menos ele tinha domínio, controle, governo sobre aquele animal, aquele lindo animal. Os amigos, os parentes chegavam para ele e diziam: você é maluco, né? Como você quer continuar nessa sandice, nessa loucura, querendo dominar e governar um potro selvagem? E ele dizia: eu não vou parar enquanto eu não dominar esse potro. E quanto mais ele tentava, pior era. Mais ainda o potro se revoltava e mais ainda provocava danos ao corpo dele. Um dia pegou fogo. E nesse episódio do fogo, as principais saídas, as estradas foram queimadas, foram atingidas pelo incêndio. E esse homem agora aparece montado sobre o potro. As pessoas que estavam tentando sair daquele lugar não conseguiam sair porque a pé não tinham velocidade suficiente para escapar do fogo. Mas esse homem, ele selou, ele montou o potro e foi salvando um a um dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas próximas. E foi levando para um lugar seguro. Depois que ele conseguiu salvar o último, ele apiou do potro e as pessoas surpresas perguntaram: como tu conseguiu dominar esse potro? Ele olhou fixamente para as pessoas e disse: eu aprendi a dominar o potro depois que eu aprendi a dominar a mim mesmo. Eu aprendi a dominar o potro depois que comecei a olhar para mim mesmo, para dentro de mim. E eu vi que eu tinha muita arrogância, muito orgulho, muita soberba, muita vaidade ainda dentro de mim. E era por isso que eu não conseguia dominar o potro. Na verdade, o potro era eu. Eu queria dominar o potro, mas eu não conseguia dominar a mim mesmo. E aqui vem a moral da história. Você só consegue dominar o externo quando você domina o interno. Você só consegue dominar os outros ou as circunstâncias quando você consegue dominar a si mesmo. Quando você não permite que as circunstâncias externas te dominem. Quando você não permite que as circunstâncias externas dominem e governem sobre a tua vida. Então a primeira sacada aqui Deus já nos deu esse domínio. Deus conta que nós possamos ter esse domínio, esse governo. Pastor, mas eu quero ser o herói. Você pode ser o herói em alguma circunstância. Em outras circunstâncias, talvez, você vai ser o sábio. Mas em geral, Deus quer que você seja o governante da tua própria história. Deus quer que você seja aquela pessoa que vai ser o rei ou a rainha da tua própria história. Não deixar que outros dominem você, mas você tome o controle da tua própria história. Pastor, então eu posso dominar os outros? Deus não nos deu domínio sobre outras pessoas. Primeiro você tem que ser líder de si mesmo. Para poder liderar os outros, e só lideramos os outros quando os outros nos vejam como referência, como líder, pessoas que no caso elas admiram, aí elas vão seguir. Então se você for uma referência, se você for uma pessoa forte, uma pessoa sábia, uma pessoa corajosa, com certeza outras pessoas vão querer estar ao teu lado. E elas vão também te seguir. Mas primeiro, para liderar os outros, nós temos que aprender a liderar a si mesmo. Para liderar os outros e ter seguidores, nós temos que aprender a ser pessoas de relevância, importância, que se conectam, que se importam verdadeiramente com as pessoas, que têm uma escuta ativa e uma escuta afetiva. Ou seja, olha nos olhos das pessoas, se importa verdadeiramente com elas e tenta e busca ajudá-las de coração.
Ou seja, não é só palavras, é uma ação efetiva. Ou seja, é a palavra, mas é o corpo falando junto, se comunicando. Aí sim as pessoas vão dar valor e vão dar ouvidos. Amém? Se a gente tentar entender isso, fica mais fácil. Então o domínio do homem começa pelo domínio de si mesmo. Refletindo então o que é o caráter e a autoridade de Deus nessa terra. Deus quer que você reflita o caráter e a autoridade de Deus nessa terra. Pastor, como é que eu vou refletir o caráter de Deus? É só pensar, em meu lugar, o que Jesus faria? Em meu lugar, Jesus seria reativo? Em meu lugar, Jesus seria desbocado? Em meu lugar, Jesus falaria palavrão? Em meu lugar, Jesus se silenciaria quando visse injustiça? Estão entendendo? Ou seja, quando nós começamos a entender o processo, entendemos o comportamento. Pastor, o que é o processo? O processo aqui é a palavra de Deus. É o que nos dá legitimidade para agir. Então, em meu lugar, na situação do dia a dia, o que Jesus faria? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que ele bateria a boca? Será que ele discutiria? Ou às vezes preferiria ficar em silêncio? Porque o mais sábio se cala primeiro. Ele não quer só falar, ele não quer só ter razão. Ele não quer só vencer a discussão. O mais sábio sabe o momento de se calar. Pois a palavra de Deus diz que mesmo um tolo, quando se cala, passa-se por sábio. Ou seja, a sabedoria não está no muito falar. A sabedoria está no falar o certo na hora certa. A sabedoria é saber usar as palavras. E a palavra certa na hora certa é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Tem um grande valor. A palavra certa na hora certa abranda o furor. Reduz e apaga o fogo da ira, da raiva. A palavra certa é uma palavra que amansa e domina o outro. Precisamos de sabedoria, queridos. Sabedoria, conhecimento e sabedoria. O que é conhecimento? Saber o que fazer. O que é sabedoria? É usar o conhecimento na prática. Sabe o que é o conhecimento? É a espada. É a palavra de Deus. O que é sabedoria? É saber manejar a espada para atacar e para defender. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós discernimos que não basta só o conhecimento. O conhecimento é fundamental, porque a palavra de Deus é a espada. Mas a sabedoria é saber usar a espada na hora certa. Quando você não tem sabedoria, sabe o que você faz? Você agride os teus amigos. Pessoas que te defendem. Pessoas que você não pode e não deveria agredir. Quando você não tem sabedoria, você espanta aquelas pessoas que você tem que aproximar. Quando você não tem sabedoria, você julga de uma forma que não tem o direito de julgar. Então a sabedoria ela é fundamental para nós sermos pessoas que dominam e governam as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Amém? Precisamos disso. Então, dominar é refletir a imagem de Deus. Que imagem você está refletindo no teu dia a dia? Que imagem as pessoas têm de você? Será que a imagem que você passa para as pessoas é a imagem de um filho, uma filha de Deus? Um homem, uma mulher de Deus? Alguém que é sábio? Alguém que aprendeu já a dominar a língua? Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria não está no muito falar, mas no muito ouvir. Então nós já sabemos que nós temos apenas uma boca e 2 ouvidos. Que é mais sábio ouvir mais e falar menos. Mas será que a gente ouve mais ou a gente quer falar mais? Será que numa conversa a gente mal ouve o que a pessoa fala e está louco para falar?
aquilo que a gente deseja falar. A gente nem deixa a pessoa terminar de falar e já está se intrometendo na fala, na conversa do outro. Sabedoria é ouvir com atenção. Sabedoria é ouvir com intenção. Intenção de querer descobrir o outro. De entender melhor o outro. E entender o porquê que o outro age ou reage daquela forma. Isso é sabedoria. Então, quando nós entendemos que a sabedoria é fundamental, a gente começa primeiro a entender primeiro a si próprio. Ou seja, como é que você funciona? O que faz que você tenha paz? Quais as pessoas, quais os ambientes que fazem que você tenha paz? Quais as pessoas e quais os ambientes que fazem com que você fique irado, revoltado, indignado, desequilibrada. Então, quando nós temos sabedoria, nós começamos a entender quem realmente eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem de mim. Isso é reputação. Eu não sou o que eu penso de mim mesmo. Isso é autoimaginação. Eu sou o que Deus fez para eu ser. O problema todo é que a gente, ao longo do tempo, vai fugindo da nossa essência. E aí nós perdemos a nossa identidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos o projeto de Deus para a nossa vida. Pastor, o que é identidade? Identidade é a imagem de Deus em nós. Identidade é você acessar Deus, você acessa você mesmo. E você acessa também o teu propósito. Identidade é quando você se gruda com Deus, você tem uma aliança com Deus, você começa a compreender melhor a Deus, a si mesmo e aos outros. Você precisa entender quem você é. Amém? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer autoconsciência, vontade, inteligência, moralidade, autocontrole, sabedoria, justiça. Deus é tudo isso. Deus espera que nós sejamos parecidos com Ele. Será que nós somos tudo isso? Será que nós somos sábios de verdade? Será que nós somos autocontrolados? Será que realmente nós temos essa moralidade em nós, em nosso dia a dia? A palavra de Deus diz, o saber, o querer, fazer o bem está em mim, mas não o efetuar. Porque o bem que eu quero, não faço. E o mal que eu aborreço, acabo fazendo. Quem me livrará do peso do corpo desse mal? Quando Paulo disse isso, ele estava se referindo a um castigo romano. E qual é o castigo romano? Era a pessoa que era presa e era condenada à morte, uma das piores mortes que tinha. Era pegar, vamos supor que alguém tinha matado outra pessoa. Então quem matou era colocado atrás dele, grudado nele, colado nele, amarrado nele, a pessoa morta. Aí, pastor, como assim? Vamos supor que você tivesse matado alguém. Esse alguém seria colocado atrás de você. Colocado faixas, colocado cordas. E essa pessoa, ela ia sendo comida por fora e por dentro. Por fora, através de animais, corvos. Por dentro, através de germes. Estão entendendo? Então, teria uma forma de morte por fora e por dentro. Ela estaria apodrecendo você, consumindo você, te matando também. Então era uma morte horrorosa, esse tipo de morte. É isso que Paulo está dizendo. Quem me livrará desse tipo de morte? A única forma da gente fazer o bem é estando cheio do Espírito Santo.
Gálatas capítulo 5, versículo 14 em diante, ele fala que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque quem se enche do Espírito Santo jamais satisfará os desejos da vossa carne. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos dirige para fazer o que é certo. Por quê? Porque nós não temos competência. Nós não conseguimos fazer o que é certo somente movido na nossa carne. Pastor, como é que é isso? Eu já falei aqui, vou repetir. Quem você alimenta mais vai ter preferência, prioridade. É os dois cachorros que nós temos. É o branco e o preto. Se você alimentar o branco, vamos supor que o branco seja Deus e o preto seja o diabo. Se você alimenta o branco, o que vai acontecer? Você vai estar cheio do Espírito Santo e vai fazer o quê? O que é certo. Mas se você alimentar o preto, você vai alimentar a própria carne, que é cobiça. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Que é cobiça, que é ira, que é raiva. Ou seja, tudo aquilo que já está na carne. Então o diabo não precisa muito longe para extrair de nós o pior que já existe dentro de nós. É a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza mortal, é a nossa natureza corrompida. Então nós temos uma tendência ao pecado. Mas isso não é justificativo para pecar. Estão entendendo? Porque a Bíblia diz que também Deus ele ativa em nós o fruto do Espírito Santo. E o que é o fruto do Espírito Santo? É o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade, é a benignidade, é o domínio próprio. E hoje nós estamos falando sobre o domínio próprio, sobre o governo, que nós precisamos estar atentos e governar a nossa mente. Pastor, mas como é que eu faço para dominar a mente? Cuidado com os 5 sentidos que você tem. Principalmente o visual e o auditivo. Nós temos também o olfato, temos também o paladar, temos o tátil. Mas esses dois, o visual e o auditivo, são os principais. Por quê? A Bíblia diz, Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Ou seja, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, já vai direto para a mente. E ela entra como? Primeiramente, ela entra através do sistema límbico, emocional. E aí faz com que a gente haja. E nós agimos basicamente de uma forma impulsiva, emotiva. Depois a gente justifica através da razão. Justificamos o quê? Justificamos a nossa tendência de querer as coisas do nosso jeito. Na nossa hora. Na nossa forma. Por isso que nós comemos, por isso que nós bebemos, por isso que a gente faz muitas coisas que a gente sabe que é errado. Quem aqui em sã consciência sabe que ficar o dia inteiro parado sem fazer exercício é ruim? Mas mesmo assim não faz exercício. Quem aqui em sã consciência sabe que tem que beber água? E aí vai depender do peso corporal, mas normalmente entre 2 a 3 litros e meio, depende do peso. Começa com 2 litros, mais magro, menor possível, até 3 litros e meio. Então, em média, 2,8 litros, 3 litros. Mas quem é que bebe todos os dias água nessa quantidade? Ou seja, nós sabemos, porque o saber é racional, mas o fazer é emocional. E não fazemos. A grande questão é, você se cuida? Que imagem você tem refletido na tua casa? No trânsito? Na internet? Ou seja, uma vez eu lembro que eu tinha no meu carro um adesivo atrás, azul, com letras brancas. Era um adesivo com uma frase, um versículo bíblico. Passou um tempo, depois eu tirei. Pastor, por que o senhor tirou? Porque eu estava dando um péssimo exemplo no trânsito. Eu pensei, do jeito que estou dirigindo, as pessoas vão olhar para aquele versículo e vão dizer, poxa vida, esse cara é um crente? Estão entendendo? A consciência do teu erro
Em algumas áreas você vence, em outras áreas você perde. Pastor, e agora? Agora eu posso colocar de novo. Eu estou bem melhor. Não estou ainda uma Brastemp. Mas de vez em quando o pé pisa um pouquinho mais forte, mais rápido. Mas a gente tem que ter a consciência de olhar para dentro de nós e ver se realmente nós estamos sendo coerentes com aquilo que a gente prega. Para nós crescermos para cima, nós temos que crescermos para baixo. O que é aparente, que é o tronco e os galhos, é uma consequência natural do crescimento para baixo. Raízes profundas fazem com que a árvore seja linda, bela e frutífera. Então, o código do crescimento para cima é: quanto mais eu crescer para baixo, mais eu vou ter estrutura, eu vou crescer para cima. Pastor, o que significa crescer para baixo? Crescendo para baixo significa uma vida de oração. Crescer para baixo significa uma vida de oração, leitura e meditação na palavra. Crescer para baixo significa jejum. Pastor, por que eu tenho que fazer jejum? Eu faço jejum para me aproximar mais de Deus. Matar a minha carne. Matar a tendência que eu tenho para os meus erros. Eu faço jejum para eu ser mais humilde. Para matar minha arrogância, meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade. Eu faço jejum para ficar mais perto de Deus. Então, quanto mais jejum eu faço, mais próximo de Deus eu fico. Eu não faço jejum para as pessoas verem que eu estou fazendo jejum. Eu faço jejum para que Deus saiba e Ele veja que verdadeiramente eu quero mais de Deus. Estão entendendo? Ou seja, quando eu cresço para baixo, eu estou na dependência total de Deus. Quando eu cresço para baixo, ou seja, eu estou focando nas raízes, mais forte e firme eu fico. Porque a árvore, quanto maior a raiz, ela consegue superar as tempestades, os ventos, os raios. Não importa o que aconteça para ela, nada destrói uma árvore com grandes e profundas raízes. Crescer para baixo significa morrer para si mesmo e viver para Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso. É pegar, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Isso é morrer. Isso é crescer para baixo. Então nós precisamos disso. Então nós temos um domínio como consequência da identidade. E domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Então, dominar não é um capricho humano. Dominar é uma missão de vida. Pastor, como assim? Deus te fez para primeiro você dominar a si mesmo. Te pergunto, bem sincero, olhando nos teus olhos. Você consegue dominar a si mesmo? Se colocasse uma câmera escondida na tua casa, que tipo de gravação seria? Se a gente pudesse colocar na igreja uma semana tua, como se fosse um grande Big Brother, tanto em casa quanto na rua, você teria orgulho ou você teria vergonha? Pastor, está pegando pesado. Estou pegando porque é importante você parar e repensar. Você está escrevendo um filme que as pessoas estão olhando, mas você não percebe, porque as pessoas não falam, mas as pessoas estão olhando. Pastor, o filme que eu estou escrevendo e atuando, eu não estou gostando.
Vamos escrever um novo filme? Se vocês pegarem grandes atores, grandes diretores, eles não bombaram no primeiro filme. Eles fracassaram. Eles erraram também no primeiro filme. Mas depois dos próximos eles corrigiram e melhoraram. Vamos escrever uma nova história? Vamos escrever um filme que vale a pena ser assistido? Os teus filhos, os teus netos estão vendo esse filme. E o pior de tudo, eles estão sendo influenciados por esse filme. Esse filme é tão poderoso, mas tão poderoso, que está influenciando de uma forma silenciosa pessoas próximas de ti. E você não notou ainda. É o momento da gente escrever uma nova história. É o momento da gente reconhecer que a gente errou. Reconhecer que teve acertos, mas teve muitos erros. E voltar agora com humildade, olhar para dentro de mim mesmo e ver onde que eu estou errando. E começar a fazer certo. Olhar para mim mesmo e começar e confessar para as pessoas que estão próximas de mim mesmo. Poxa vida, eu não te valorizei como tu tem tanto valor. Eu não te respeito como eu achei que eu te respeitava. Queridos, vocês querem a forma do sucesso? Primeiro, respeito. Depois, relacionamento. Depois vem resultado. E vou repetir 3 vezes. Respeito, relacionamento, resultado. Respeito, relacionamento e resultado. São os 3 R's. O resultado é a soma do respeito mais relacionamento. Então as pessoas querem resultado. O que as pessoas querem? Ser amadas. Esse é o resultado final. O que as pessoas querem? Ser felizes. O que as pessoas querem? Ter paz. Ter sucesso. Sem respeito. Primeiro próprio. Depois pela outra pessoa. Não tem felicidade. Respeito é a primeira coisa que precisa ter em qualquer relacionamento. Respeito. O filho respeitar a mãe respeitar o filho, o marido respeitar a esposa o marido. Respeito é fundamental. Com respeito, aí vem o relacionamento. Que tipo de relacionamento? Um relacionamento afetuoso. Um relacionamento de olhar nos olhos e se importar verdadeiramente com a pessoa. Um relacionamento onde alguém ouve não só com atenção, mas ouve com afeto. É uma escuta ativa e é uma escuta afetiva. Ou seja, a outra pessoa sabe o que o outro está dizendo. E não só o que está dizendo, mas o que está por trás das palavras. Nós temos que aprender a ler não só as palavras, mas a intenção por trás das palavras. Isso requer treinamento. Isso requer verdadeiramente se importar e ter intenção verdadeira de descobrir o outro. De entender verdadeiramente o outro. Estão entendendo, queridos? Você já parou e ficou olhando para a pessoa amada e observando ela? Observando o seu jeito, os seus trejeitos. Observando detalhes. Você observa como a pessoa reage. É interessante porque isso acontece muito com os filhos. Os filhos vão crescendo e às vezes não querem ter comportamento semelhante aos seus pais. Mas por pior que seja, ou melhor que seja,
eles não têm como fugir. Eles vão pegar comportamentos semelhantes aos pais. Que bom quando é comportamentos positivos, mas ruim quando são comportamentos negativos. Eles vão ter os mesmos gostos praticamente para algumas coisas, vão ter as mesmas falas, porque é o meio, o ambiente. Então você influencia muito mais que você imagina os teus filhos. Agora imagina convivendo com uma pessoa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos. Quanto você foi influenciado e influenciou a outra pessoa. Amém? Então não se trata de controlar os outros, mas de controlar a si mesmo, para liderar com equilíbrio e justiça. Um leão, quando não consegue dominar sua própria fúria, ele é uma ameaça, não só para ele, mas para o reino dele. A Bíblia diz que nós somos filhos de leão. Então aqui tem leãozinhos, leoas. Ou seja, Deus nos vê como pessoas que podem e devem governar. A grande questão é, como você se vê? Como um leão, uma leoa, um gatinho, uma gatinha assustada? Como é que você governa a tua agenda? Ou a agenda te governa? Como é que você governa o teu tempo, ou o tempo de governo? Como é que você governa o teu dinheiro, ou o teu dinheiro te governa? Como é que você governa a tua energia, ou a energia que te governa? Você entende como é que você funciona? Existe algo interessante chamado cronotipo. O que é cronotipo, pastor? É um relógio biológico. Tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem outros que de tarde, tem outros que de noite. Como você funciona melhor? Eu, por exemplo, funciono melhor de manhã. A minha esposa já funciona melhor de noite. Então, é um problema. Por quê? Eu quero dormir cedo. 10 horas, 9 da noite, 10 da noite eu quero dormir. E ela vai meia-noite, 1 hora, 2 horas. Então é complicado. Agora, você conhece e sabe como você funciona melhor? Isso é legal, isso é interessante saber. Você sabe e consegue governar a tua energia? Como assim, pastor? Muito simples, muito fácil. Tem pessoas aqui, eu sei, que elas não gostam muito de se relacionar, não gostam muito de multidão, não gostam aqui de muita interação. Então elas gostam mais de caverna, gostam mais de estar com elas mesmas. Tem outros que adoram pessoas, gostam de participar, gostam de conversar. Está tudo bem, Deus fez nós assim. Então nós temos pilhas. Para cada área, para cada situação, essas pilhas vão sendo gastas. E se você não souber administrar a tua pilha, o que vai acontecer? Na hora que você precisava ter mais paciência, se relacionar, você gastou toda a pilha e você não tem paciência. Então você tem que aprender durante o dia a administrar essa energia, porque é uma energia, para aquele momento certo. Se você não sabe administrar a tua energia, você vai fazer um trabalho difícil na hora em que você não tem energia e vai dar ruim. Se você tem energia, você deixou para fazer o trabalho difícil quando você está no máximo da tua energia. Está entendendo? Isso é saber administrar também a tua energia. Passou o dinheiro da outra pregação. Tem pessoas aqui que não sabem administrar o dinheiro. Compram por impulso. E não entende que o mercado, que o mundo e as redes sociais estão sempre de olho na tua atenção. E quando consegue fisgar a tua atenção, você cai, desculpa a palavra, como um patinho. E acaba comprando o que não precisa. Com dinheiro que não tem, para agradar quem não te ama e não se importa com você.
Então, quando você entende e compreende as coisas, você se protege, inclusive, e economiza dinheiro também. Porque a Bíblia diz, por que você está comprando que não é pão? Por que você está comprando algo que não é útil e não é necessário? A autoridade que nasce da semelhança com Deus. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus nos deu essa propriedade de governar. Governar não é gritar. Governar não é ganhar discussão no grito. Fala mais alto. Tem que ser da minha forma e acabou. Não, não é assim. O que eu entendo e compreendo que é governar? É saber e entender as minhas habilidades. Então, para algumas áreas, lá em casa, eu vou governar. Porque eu tenho mais habilidades. Eu tenho mais competência. Em outras áreas vai ser minha esposa, porque ela tem mais competência e mais habilidade que eu. Então é saber e entender como os dois funcionam. Então tem coisas que a minha esposa vai ser a palavra final, vai ser dela, porque ela tem mais competência, tem mais habilidade. Ela tem mais recurso do que eu. E por que eu vou querer governar naquela área? Se naquela área ela manda melhor do que eu. Isso é inteligência, é sabedoria. Mas no geral, nós dois conversamos, ajustamos, concordamos, acordamos, alinhamos e fizemos essa divisão. Aí o que acontece? A gente extrai o melhor dos dois. Ambos ganham. Porque uma decisão tomada por pessoa que tem mais capacitação naquela área vai ser uma decisão mais sábia, mais assertiva, mais correta. Estão entendendo? Então, por isso, nós precisamos sermos termostato e não termômetro. Por quê? O termômetro só reage à temperatura. Um termostato, não. Ele ajusta a temperatura. Um termômetro só vai marcar quantos graus está nesse ambiente. Um termostato, nós podemos regular qual a temperatura nós nos sentimos mais cômodos. Nos sentimos melhor. É o ar-condicionado. Então você pode agir como termostato ou você pode agir como termômetro. O termômetro vai apenas ser alguém reativo. O termostato vai ser alguém proativo. Amém? Precisamos ser proativos. Pastor, me conta um pouquinho mais para entender. Vou te explicar melhor agora. Eu muitas e muitas vezes eu fui reativo. Principalmente em relação à raiva. A raiva é algo que me acompanhou por muito tempo. E olha que por muitas vezes eu estava com raiva e ainda não aparentava. Conseguia segurar nos trinques. Mas, por dentro, vinha aquele peso, aquela raiva. E em algumas situações a raiva ela piora. Por quê? Porque aí eu me tornava reativo. A cara fala, né? Então tu não consegue deixar de demonstrar que você não estava legal. Principalmente quando alguém me confrontava, alguém falava algumas coisas e me cobrava. E eu não entendia o porquê da raiva. Depois eu consegui entender que a raiva, na verdade, ela veio lá atrás de situações mal resolvidas com meus pais. Principalmente com a minha mãe. Com a injustiça. Com coisas mal faladas e mal resolvidas. Então isso criou um gatilho. E toda vez que alguém cobrava, eu estava vendo a minha mãe me cobrando. E eu me sentia muito mal. Depois que eu parei e ressignifiquei, ou seja, contei uma nova história, olhei aquele fato numa nova história, hoje eu estou bem melhor. Pastor, você não fica com raiva? Fico. Só que eu consigo agora entender o processo. E quando a raiva começa a vir, eu faço uma pausa, respiro fundo e entendo que a raiva está vindo. E já começo a pensar de uma forma diferente. Ou seja, você fica mais sensível e perceptível em relação à raiva. Porque a raiva é um sentimento, é uma emoção. Como todos os outros sentimentos, que faz parte de nós.
Só que agora eu deixo a raiva vir e uso a raiva ao meu favor. Naquele momento que eu estou com raiva, sabe o que eu faço? Eu faço o que tem que ser feito. Por quê? Eu faço na raiva e pela raiva. Motivado pela raiva, mas algo positivo. Eu transformo o que é ruim em algo bom. Ou seja, eu transformo a raiva, que é uma energia, e canalizo ela para aquilo que tem que ser feito. Estão entendendo? Lava a louça na raiva. Escova os dentes na raiva. Limpa o pátio na raiva, mas faça. Canaliza o que tem que ser feito na raiva, mas faça algo de positivo. Estão entendendo? A questão não é ignorar o sentimento ou a emoção. A questão é saber usar a emoção e o sentimento de uma forma positiva. Eu já contei aqui do pastor Silas Malafaia, na época, ele estava fazendo a faculdade de psicologia, e chegaram, e ele viu 3 amigos, e viu que esses 3 amigos estavam falando dele. E ele entendeu, e chegou próximo e disse, vocês estão falando de mim, que eu estou vendo, então me fala, abre o jogo. Pastor, não queria falar mal do senhor, mas nós estávamos nos perguntando aqui, quanto tempo o senhor vai permanecer na sua faculdade? Esse aqui falou que o senhor vai ficar 1 mês. O outro aqui 2 meses. E eu tive mais fé no senhor. O senhor vai ficar 1 semestre inteiro. Ele engoliu seco e foi para casa. E começou a fazer a faculdade. Ele tinha muitas responsabilidades. E por várias e várias vezes quis desistir. O que ele fez para não desistir? Ele lembrou da risada dos amigos. E a raiva que vinha naquele momento era a raiva de fazer ele persistir e ir até o final. Ou seja, ele aprendeu a canalizar um sentimento ruim, a princípio, em algo bom. Porque a raiva é um sentimento, é uma emoção. Mas a raiva também é uma energia. E se a gente aprender a canalizar a nossa energia para algo bom, você faz o que tem que ser feito. Estão entendendo, queridos? Faz sentido para vocês? Amém? Aprenda a usar a energia de forma correta. Então o domínio é uma bênção que gera frutos. Porque Deus abençoou o homem com autoridade para frutificar, multiplicar e governar. Então o domínio é a fertilidade emocional e relacional. Quando você aprende que você tem autoridade. O que é autoridade? Autoridade é autor de um fato. Você tem feito algo. E esse fazer algo com consistência, com habitualidade, vai fazer com que você tenha autoridade. As pessoas não vão olhar para você com autoridade quando você somente fala. Porque falar tem muita gente que fala. Mas você vai ser autoridade, vai ser referência e vai ser relevante quando você fizer todos os dias. E aí vai começar a ter resultado. Que nós temos nosso irmão Clayton. Ele começou a correr. Talvez até por brincadeira. Talvez por emoção. Mas hoje é um campeão. Hoje, quando ele entra na corrida, ele ganha. Será que muitas vezes ele não quis parar? Não quis desistir? Estão entendendo? Você não quer ser reconhecido onde você trabalha? Diante das pessoas que você convive? Tenha disciplina. Tenha persistência. Tenha consistência. Amém? Aí você vai ser reconhecido. Agora, se você só falar e não fazer, não adianta nada. O que vai te dar autoridade é o resultado que você tem. Mas para ter o resultado, você vai precisar ter consistência, disciplina. Fazer, mesmo quando você não quer fazer. Mas você vai lá e faz. Aí você vai ter autoridade. Você vai ter frutos. Amém? Será que se você só plantar uma planta
A planta vai crescer por si só? Será que se você não cuidar, não regar, ela vai ser frutífera? A mesma coisa em todas as áreas da nossa vida precisa ser feito. Você precisa ter cuidado nessas áreas. Você precisa fazer alguma coisa para que essa planta, essa árvore dê frutos. Mas se você não insistir, não vai dar frutos. E aqui diz, dominai, multiplicai-vos. Amém? Então Deus fez para que a gente possa dar muitos e muitos frutos. E ainda diz, enchei a terra e a sujeitai. Deus quer que o teu domínio, controle, que você vai ter sobre a tua vida, impacte vidas. Vidas podem ser impactadas com a tua história. Como assim, pastor? A tua dor. Eu vou repetir, você não está ouvindo. A tua dor é o teu ministério. A tua dor é o teu ministério. Eu vou falar mais uma vez. A tua dor é o teu ministério. Aquilo que doeu, aquilo que você sofreu, você vai poder levantar muitas pessoas. Porque outras pessoas que tentassem se levantar naquele momento, naquela situação, não iam compreender, porque elas não passaram por aquilo que você passou. Se você entender isso, a tua vida vai ter sentido. Não olhe para a dor com sofrimento. Olhe para a dor com uma missão. Pastor, está difícil, não estou entendendo. Você vai entender. Às vezes no primeiro momento a gente não compreende, não entende. A gente fica lutando, não é com Deus, é contra Deus. Porque a gente acaba dizendo, Deus, por que tu não fez isso? E Deus está dizendo, eu estou te ensinando. Você precisa abrir a tua mente e me ouvir de verdade. A tua dor e a tua missão. Ninguém conhece como tu a tua dor. A tua dor, você vai sentir a dor do outro. Você vai entender o que o outro está passando. Você vai realmente compreender os sentimentos daquela pessoa. E vai poder ajudá-la. Vai ouvi-la. Vai compreendê-la em profundidade. E é isso que faz a diferença no ministério, numa missão. Quando a gente se foca não no que a gente quer fazer, mas no que Deus já estabeleceu para a gente fazer. O senhor está dizendo que às vezes Deus permite, sim! Às vezes Deus permite que você sofra, que você tenha uma dor. Mas para que você tenha essa dor, você vai entender a dor de todos que estão passando pela mesma dor. E aí você vai poder ajudar essa pessoa com profundidade. Porque você sabe e reconhece essa dor. É isso que faz a diferença entre alguém que está vivendo a missão, que já sofreu a dor, de quem não conhece a dor. Nós temos o pastor Júnior Rostiola. Ele é o pastor que escreveu o livro Café com Deus Pai. Ele teve muitos problemas com o pai, que era alcoólatra, abusivo. Ele se sentiu nada. Ele se sentia órfão de um pai vivo. E Deus transformou ele num grande homem de Deus, que está ajudando muitas e muitas pessoas. Através do seu ministério, através das suas palavras, através dos seus livros. Estão entendendo? Deus podia ter poupado ele, de ter passado por tantas coisas que ele passou. E teve momentos que ele queria morrer. Mas ele entendeu que Deus tinha um plano com ele.
que apesar dele não compreender muitas coisas naquele momento, Deus iria revelar, ou seja, trazer a luz para tudo aquilo que estava vivendo em algum momento. Ele ia entender essas coisas. E chegou no momento que ele entendeu. Ele se abriu e deixou Deus operar. Se abra. Tire todas as defesas e deixa Deus falar contigo. Amém? Deus quer ir além, completamente além do que você pensa. Mas você precisa deixar Deus operar. E Deus ele vai fazer tudo isso se você deixar. Amém? A palavra de Deus diz em Provérbios 16:32, melhor é o longânimo do que o valente, do que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Amém? Então o cavalo selvagem aqui também representa um conjunto de impulsos internos. Raiva, medo, desejo, insegurança, ansiedade, inveja, desânimo. Tudo isso precisa ser dominado. Amém? Dominar é colocar as rédeas. Dominar é ter o controle de tudo isso. Então Deus, ele quer fazer tudo isso. As tuas emoções, elas precisam ser reguladas. As palavras precisam ser filtradas. As atitudes precisam ser alinhadas. E o espírito precisa estar submetido a Deus. Dominar a si mesmo não é reprimir, é redirecionar. Não é apagar o fogo, é canalizar o calor para gerar vida. Deus quer que você hoje aprenda a canalizar a emoção que você sente. Não tem emoção ruim ou emoção boa. Todas as emoções são boas. Você tem que aprender a tirar lições das emoções. Você tem que aprender a regular as suas emoções. Você tem que aprender a focar e dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Qual é a lição que eu preciso aprender? Só isso. Quando você entende isso, a vida fica mais fácil e mais leve. Amém? A dor é um sinal e um guia, uma bússola para a tua missão. Se você aprender isso, acabou. Isso é o principal lição de hoje, que o Espírito fala para a sua igreja. Quando você entende isso, você para de reclamar. Você para de olhar para a ferida, você para de olhar para a dor como algo ruim. E começa a olhar para a dor como um sinal, como uma bússola que está me apontando uma direção. Qual a direção? O centro da vontade de Deus. Romanos 12:2. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E a gente só vai entender com o tempo e quando a gente permite Deus falar e nos mostrar tudo no seu devido tempo. Quando nós quebramos as nossas cascas, barreiras que impedem Deus falar. Porque no fundo a gente fica revoltado contra Deus. A gente não quer falar. Mas na verdade a gente fica irado e revoltado contra Deus. Por que Deus permitiu? Só que não é Deus que fez essa bobagem, às vezes somos nós. Não é Deus que às vezes somos nós. E tem coisas que a gente não vai compreender, mas Deus vai falar e nós vamos entender no seu devido tempo. A gente só precisa deixar Deus operar. Amém? Vamos em pé. Espero que você verdadeiramente possa levar para a tua casa que você precisa dominar a si mesmo. Que você precisa buscar intencionalmente
a dominar os teus pensamentos, as tuas emoções e o teu comportamento. Amém? A partir de hoje você vai colocar na tua mente: eu quero ser uma pessoa melhor. A partir de hoje também, talvez tenha alguma frustração, alguma indignação com Deus. Diga: Deus, eu vou ser bem sincero contigo. Eu já fiz isso com Deus. Eu estava revoltado com Deus. Eu abri o jogo e disse: Deus, eu estou revoltado por isso, por isso, por isso. Eu sei que não está certo, eu sei que o culpado sou eu sei que eu estou errado, mas eu estou. Me ajuda. E Deus me ajudou. Deus vai te ajudar também. Por isso que não sou eu aqui que vou colocar o dedo sobre você e te julgar, porque eu não sou juiz. Eu conheço a tua dor. Eu sei do teu sofrimento. Porque a gente sofre. Mas Deus, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai explicar, Ele vai clarear, e você vai entender. Então a dor nunca foi e não é para a tua destruição. É para a tua promoção. Para que você seja uma pessoa melhor. Para que você se comprometa, se envolva mais com Deus. E aí você vai encontrar uma saída, uma luz. Amém? Feche teus olhos nesse momento agora. Coloca a mão na altura do teu coração. Pastor, por que eu coloco a mão na altura do coração como um ato de submissão? A palavra de Deus diz, Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ou seja, o mal, só foge de nós, primeiramente, se eu estiver totalmente sujeito a Deus. Ah, Senhor, eu me sujeito totalmente a Ti. Eu peço, Senhor amado, que a minha mente, o meu coração, todo o meu ser, corpo, alma e espírito, esteja completamente sujeito ao Senhor. Que a partir desse momento agora, Pai, tudo aquilo que não procede de Ti, o Senhor faça uma limpeza no meu coração e na minha mente também. Muda, ó Pai amado, aquilo que precisa ser mudado. O Senhor tem toda a permissão. Faça o que tem que fazer, faça uma faxina, Senhor, completa. Remove as coisas do lugar. Tira fora tudo que tirar. Talvez, ó Pai amado, eu tenha tantas coisas que eu estou guardando, mas já é lixo. E eu não vejo como lixo. Tira esse lixo, ó Pai. Eu não quero ser acumulador, porque isso é doença. Mas eu quero ter uma casa que o Senhor tenha prazer em morar. Uma casa que na verdade é o meu corpo, que o Senhor tenha prazer em estar. Senhor amado, muda. Faz o teu milagre. E dê domínio e governo pelo poder do nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus tem o melhor para a tua vida. Tá? Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para os teus negócios. Mas aprenda e saia com essa lição hoje. A dor, ela vai te aproximar da tua missão. E não o contrário. Amém? Deus quer te levar para outro nível. Para que você possa acessar a um outro nível de pessoa que Deus quer para a tua vida.